Presidente. Perfeitamente, deputado Emílio, perfeitamente. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu também quero me somar àqueles que prestam sua homenagem ao ex-deputado João Melão Neto. Eu não fui deputado junto comigo, mas eu tenho referência das suas posições e as respeito. Eu queria dizer, senhor presidente, que acompanhei toda a discussão de ontem e a bancada do PT, pela voz do seu líder, deputado Teonírio Barba, e também pelos deputados que compõem, que falaram ontem, o deputado Paulo Fiorilo, a deputada Bebel, a deputada Beth Saão, né? E outros deputados que puderam falar, não me lembro todos que falaram, mas deixamos expresso o que nós pensamos desse projeto. O que eu quero fazer agora também é complementar e deixar, eu me somo às vozes dos deputados do PT e de outros dessa casa que pensam a mesma coisa, com as observações sobre esse projeto. Primeiro, presidente, que esse projeto, a parte que diz respeito a desconto de servidores, nós somos radicalmente contra, né? Porque nós não apoiamos, não só pela questão judicial, mas uma questão de princípio, não apoiar redução de salários de servidores públicos. Daqui a pouco o Dória vai mandar também redução de servidores do Estado e vai cobrar de nós essa posição. Eu não estou a fim de fazer cortesia com o chapéu alheio. A cortesia, quando a gente faz com o nosso próprio chapéu. E no caso, eu acho por isso que nós apoiamos a medida de um parlamentar de desconto. No nosso caso, nós sugerimos a partir de 30%, apoio a emenda formulada pelo deputado Paulo Fiorilo, para garantir que as pessoas tenham o seu direito assegurado. Então, quem pode mais tem que pagar mais. Tem deputado que pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. E é assim que eu acho que tem que ser. Então, partindo de 30%, podendo chegar até 50%. Eu também quero dizer, senhor presidente, que esse esforço da Assembleia, ele não pode incidir sobre salários e vantagens do servidor. Ontem se discutia, Vossa Excelência mesmo colocou, que tiraria 80 milhões dessa economia de 320, portanto, cairia para 240 milhões essa oferta que a Assembleia... Mas veja bem, senhor presidente, nós não temos que olhar isso sob o ponto de vista só dos números e da economia que a Assembleia vai ter. Nós precisamos olhar isso, 80 milhões é um número grande demais, mas reduza ele para aquele que vai ter 2 mil a menos no salário, para aquele que vai ter 1.000 a menos no salário, para aquele que vai ter R$ 1.500 a menos no salário. Quer dizer, não se pode fazer cortesia com a dificuldade das pessoas. As pessoas têm vida planejada, sabe? Eu acho que o esforço tem que ser feito aqui, é o esforço dos deputados, e nós estamos fazendo. Servidor, eu não apoio desconto de servidor, muito menos as vantagens, sabe? A licença-prêmio. Alguns servidores já cumpriram o período de licença-prêmio e estão em processo, com processo em andamento burocraticamente aí dentro da Assembleia. Então, como é que nós vamos penalizar essas pessoas? Isso se trata de direito adquirido, não se trata de... Então, eu penso, realmente, eu não sou a favor dessa questão. A outra coisa, presidente, já levantado aqui pela deputada Bebel e por outros deputados, diz respeito ao problema da destinação desse recurso. Os 320 milhões ou os 240, para onde vai? Para que vai servir? Tudo bem, genericamente ele vai servir para o combate ao coronavírus. Mas eu acho que nós devíamos aproveitar esse momento para carimbar esse recurso, porque os próprios deputados têm levantado demandas do combate ao coronavírus e que poderiam ser atendidas nesse momento. Eu acho, por exemplo, a minha opinião, não deveria esse recurso servir para indicação particular do deputado. Falar, olha, eu quero tanto para Osasco, outro quer tanto para Sorocaba. Não, a minha opinião, isso deveria ser um acordo geral da Assembleia. Para que serviria isso? Para ficar marcado também essa contribuição da Assembleia. E eu acho que a coisa mais visível que eu vejo é trabalhar também com os efeitos da pandemia na situação das pessoas e das famílias de São Paulo, né? As famílias de São Paulo precisam de socorro. As famílias pobres de São Paulo precisam de ajuda. É nesses momentos que a gente descobre
que a locomotiva da nação, o estado mais rico da nação, também tem um contingente de pobres, de pessoas que vivem com dificuldade, imenso e que precisam ser socorridos nesse momento. Veja bem, na questão da merenda escolar, o governador Dória encaminhou a história dos R$ 55, restrito a praticamente metade dos alunos da rede estadual, porque só estão recebendo aqueles que ganham as famílias ganham até 3 salários mínimos. Mas os outros também comiam merenda e os outros também têm dificuldade. Ganhar 3 salários mínimos e meio hoje de renda familiar não tem nada de excepcional, sabe? Então, nós precisamos, acho que seria uma boa contribuição da Assembleia que esse recurso fosse destinado a incorporar os 3,5 milhões de alunos que ficaram fora desse benefício de R$ 55, incorporá-los nesse benefício também. O recurso seria suficiente para isso, e é essa posição que eu defendo e que eu gostaria que a maior parte que os deputados considerassem isso na sua reflexão sobre esse projeto. Eu também queria chamar a atenção, presidente, assim, olha, essa questão dos pobres no Brasil é uma coisa que nós temos que agora aproveitar para ver. Outro dia eu ouvi uma entrevista do presidente da Caixa Econômica Federal dizendo exatamente isso, que ele estava assustado que 50 milhões de pessoas tinham se inscritos nos cadastros da Caixa Econômica Federal para obtenção do auxílio emergencial. Veja bem, e esses 50 era fora 14 milhões que já recebem via Bolsa Família. Quer dizer, e agora ele já está falando em 70 milhões. É 1/3 desse país são pessoas que vivem numa dificuldade tremenda. E todos e todas os deputados e deputadas conhecem as famílias nessa situação. Porque nós não temos voto apenas de classe média e daí para cima. Nós temos voto de gente pobre, de gente que precisa da ajuda e que nem sempre está organizado para cobrar de nós. É um problema da consciência de cada deputado que deve levar em consideração a situação dessas pessoas. Evidente, presidente, que eu acho que é completamente insuficiente o que nós estamos fazendo. O gesto da Assembleia é importante, já começa a ser copiado por outras câmaras, por outros parlamentos, mas veja bem, Vossa Excelência, da mesma forma que a gente vê que o presidente da Caixa ficou espantado com a quantidade de ricos, de pobres no Brasil, melhor, seria bom a gente ver a quantidade de super ricos, de bilionários que tem nesse país, e esses bilhões, muitas vezes, foram acumulados, foram amealhados de maneira pela superexploração do trabalho, pelas vantagens que tiveram do Estado brasileiro, por financiamento subsidiado que obtiveram do BNDES, que obtiveram na agricultura, né? Quem não se lembra que o Banco do Brasil quantas vezes perdoou dívida dos grandes produtores agrícolas, do agronegócio no Brasil? Então, eu penso que o Brasil não só passou a ver os pobres, mas tem que ver os super ricos também, né? Como é que um banco, de repente, surge com R$ 1 bilhão para doar? Sabe por quê? Porque não deveria ser doado, isso deveria ser do Estado. Sabe? No Brasil, deveria se pagar as grandes fortunas precisariam ser taxadas. São Paulo, por exemplo, poderia seguir o exemplo dos outros estados e pular de 4% para 8%, sabe? Para os super ricos, não é para a classe média, não, é para quem é muito rico, para os bilionários desse estado que acumularam um patrimônio imenso durante os últimos anos. Então, eu acho que a gente não pode querer achar que o problema nosso, a gente dando esse exemplo, está resolvido. Eu queria saber que contribuição que os super ricos de São Paulo vão dar. Eu queria saber qual a contribuição, por que eles não topam, sabe, ser taxadas as grandes fortunas, como é no mundo inteiro. E não é no mundo socialista, é no mundo capitalista. É nos Estados Unidos, é na Europa, a taxas muito maiores do que os 8%. São Paulo não quer chegar nem aos 8%. Evidente que falta recurso. Evidente que a pandemia, independente do tempo que ela demore, ela vai precisar de um volume de recursos imenso. E nós precisamos buscar esse recurso onde tem, em quem tem mais, em quem amealhou mais recursos por conta do favor do próprio Estado e da exploração da força de trabalho.
Então, é hora de dar a sua contribuição. Eu insisto também que não adianta, hoje nós tivemos um episódio da saída do ministro Sérgio Moro, com uma série de acusações ao Bolsonaro. Eu espero que a Câmara Federal ela investigue, ela chegue, o Ministério Público precisa mostrar que veio, esse Procurador-Geral da República, o Aras, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele precisa mostrar que veio, precisa mostrar se vai investigar ou não vai investigar as denúncias do Moro. Não é nossa, do PT, não é do PSOL, é do Moro. Não é do PCdoB, é do Moro. Sabe, que ocupou, que ajudou na eleição do Bolsonaro ao conduzir de maneira politizada a Operação Lava Jato. É do Moro, que depois ocupou o Ministério da Justiça durante o governo do Bolsonaro, abandonando a própria carreira no judiciário. É do Moro, que tantas vezes se fez de paladino da justiça, mas a Polícia Federal, né, agora está sendo submetida a um violento processo, sabe, de controle da máquina do Estado. E o Bolsonaro não quer controlar a máquina da Polícia Federal à toa. Ele quer controlar porque ele quer proteger os seus filhos, que são acusados da rachadinha, são acusados da ligação com o crime organizado e acusados também dessa questão da organização das manifestações antidemocráticas do dia 15 de março. Então, ele quer evitar isso. E se os democratas no Brasil têm uma razão, é a razão para não permitir, sabe? Não permitir a usurpação do Estado brasileiro por uma família, sabe, de milicianos, onde vai ficando cada vez mais claro isso. O Bolsonaro precisa ser parado. Ele precisa ser parado. Ele precisa ter o seu mandato encurtado, porque ele já mostrou que ele não tem responsabilidade alguma, ele não é um líder para conduzir o país, principalmente num momento de dificuldade como esse. Acho que nós temos que ir fundo nas investigações. Eu queria dizer assim, presidente, a economia que a Assembleia está proporcionando, e não é pouca, né? Eu acho que ela mostra também que o nosso orçamento, o orçamento da Assembleia, tem que ganhar em transparência, né? Sabe, não custa nada na elaboração do orçamento e na execução orçamentária se ser mais enxuto, se conseguir ter uma Assembleia mais enxuta, sabe? Eu acho que isso é necessário, acho que isso é um primeiro caminho, acho que isso é importante. Agora, também nós precisamos influir mais no orçamento do Estado, né? As emendas impositivas que os deputados apresentam, nem todas têm sido pagas pelo governo do Estado, sabe, causando prejuízo aos próprios deputados e à população que ele representa. Finalmente, senhor presidente, eu quero dizer que no combate ao coronavírus, ontem aqui o deputado Dr. Jorge, meu companheiro do PT, e é da Zona Leste de São Paulo, ele apresentou a ideia de que por que os hospitais de campanha estão sendo construídos apenas na região central de São Paulo, né, aproveitando as estruturas do estádio do Morumbi, de outros, né? Mas a Zona Leste de São Paulo é uma região onde mora a maior parte dos paulistanos, é a maior região de São Paulo, como a região sul também, né? Então, eu apoio que deveria se utilizar, se construir hospital para aquela região também, que é muito importante. Mas eu quero também introduzir um elemento, que a nossa região de Osasco é uma das regiões que tem maior índice de casos na Grande São Paulo, né? Osasco é a segunda cidade do estado em número de casos, junto com Guarulhos, né? O que por si só mostra que ela é muito maior. O número de casos em Osasco é muito maior, já que a nossa população é 60% da população de Guarulhos e o número de casos são iguais. Carapicuíba, ao nosso lado, é uma cidade imensa que precisa de auxílio, precisa de ajuda, né? O município tem baixa capacidade de proteção sozinha, assim como Barueri, Jandira, Itapevi, Pirapora, Santana de Parnaíba, do nosso colega César e do prefeito lá, do filho dele, o Elvis César também. Quer dizer,
Pirapora, todas essas cidades precisam Cotia, sabe? Se você estender um pouco mais a região de Taboão, de Imbu, de Vargem Grande, então, por que essas cidades da Oeste, o Estado não provém aqui também um hospital de campanha para ajudar na contenção do coronavírus? Era isso, senhor presidente, senhores deputados, o que eu tinha a contribuir nessa tarde.